Senhor Jesus, Amém. Obrigado por essa noite. Amém. Obrigado por cada irmão que está aqui nessa noite. Amém. Agracia-nos com a tua presença, com a tua pessoa maravilhosa. Senhor, nós dependemos de ti. Nós contamos com tua bênção para essa comunhão. Ó Senhor, nos agracia. Fala, Senhor, aquilo que está no teu coração. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por a última mensagem sobre esse reavivamento matinal, por mais essa série de mensagens. Senhor Jesus, trabalha essas palavras em nós. Senhor, causa uma impressão profunda em nós. Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Estudando essa mensagem e pensando sobre essa questão de ressurreição, os irmãos sabem que aquelas pessoas que estavam à volta do Senhor, eles, durante aquele tempo todo, 3 anos, o Senhor falou algumas vezes para eles a respeito da ressurreição. E eles não entenderam nada que o Senhor falou. Tá certo? Por exemplo, Marta. O Senhor falando com Marta, não, eu sei que o Senhor vai. Aí o Senhor, acho que deve ter olhado para ela, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Acho que aquilo deve ter causado uma impressão diferente. Eu não sei quanto aos irmãos, mas o meu conceito de ressurreição, até há muito pouco tempo atrás, eu não vou dizer até antes de estudar essa mensagem, porque não vai ser verdade. Mas, o que é a ressurreição? Um dia eu vou morrer, não é? Se o Senhor não voltar antes. E quando Ele vier, eu vou ressuscitar. Amém. Isso é verdade. Eu vou ressuscitar. Mas não é disso que essa mensagem está falando. Essa mensagem, irmãos, o sentimento principal da nossa comunhão hoje, a respeito de ressurreição, é que nós precisamos sair daqui essa noite com o seguinte pensamento: a ressurreição é um processo. É um processo. Que nós já estamos nesse processo. Nesse sentido, se nós não andarmos na vida ressurreta hoje, nós não alcançaremos a ressurreição extraordinária. A ressurreição extraordinária, ela é extraordinária em qualidade, não em tempo. Todos vamos ressuscitar. Colossenses, 1 Tessalonicenses 4,16. Todos vamos ressuscitar. Nós vamos ver mais pra frente. Mas é como uma formatura, tá certo? Vocês já foram em formatura, todo mundo aqui já foi em alguma formatura, certo? Tem todos que estão se formando, e tem sempre lá uma meia dúzia que recebe com laudas, não é isso? Ó, fulano, eles mostram quem se destacou, e lá aquela pessoa é honrada ali. Irmãos, a ressurreição que nós estamos falando é essa. É uma ressurreição extraordinária. E para nós chegarmos nessa ressurreição, essa ressurreição deve ser o nosso viver hoje. Hoje. Nós vamos ver mais para frente. Nunca ficou tão claro para mim aquele versículo de Romanos 6, que ele fala, assim como nós crescemos na sua morte, nós igualmente o seremos também em sua ressurreição. Interessante. Então é algo que precisa fazer parte da minha experiência hoje. Hoje eu preciso viver uma vida em ressurreição. O Senhor vai precisar fazer alguma coisa conosco, tocar onde for necessário tocar, e o Senhor precisa produzir em nós. O Senhor precisa de santos que anelem viver uma vida de ressurreição hoje para atingir a ressurreição extraordinária. Que o Senhor ganhe, né, esse coração.
Para os que são velhos como eu, não é tarde demais para começar. Para os que são novos, não é cedo demais para começar. Nós temos que ter esse entendimento. Deixa eu ler Filipenses 3. É, 10. Nós vamos falar muito sobre esse versículo, né, irmãos? Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo conformado à sua morte, para ver se de algum modo alcanço a ressurreição extraordinária dentre os mortos. Para ver se de algum modo alcanço a ressurreição extraordinária dentre os mortos. Essa aqui era a esperança de Paulo. E essa mensagem de hoje é uma mensagem que encerra uma série de mensagens, cujo tema é conhecer, experimentar e desfrutar o Cristo revelado em Filipenses. Nós tivemos 6 mensagens sobre esse tema. Então, nós temos que prestar atenção na sequência, irmãos. Conhecer, tá certo? Experimentar, não é só ter conhecimento, mas é ter experiência. E não é só ter experiência, é desfrutar. Isso são coisas diferentes. São coisas que na nossa vida são diferentes. Os irmãos já compartilharam, né, no passado a diferença entre experimentar e desfrutar. Nós precisamos aprender a desfrutar. Mesmo aquilo que você acha que, isso aqui não é bom. É que nem criança que come jiló porque a mãe obriga, certo? Ela experimenta, mas não é lá essas coisas, tá certo? Vamos combinar, né? É um negócio amargo. Eu gosto de jiló, mas eu quando era criança não podia nem ver jiló na minha frente. Hoje eu gosto muito. Aquilo frito com uma cebolinha é muito bom. Mas eu aprendi a comer. E hoje eu desfruto. Nós precisamos conhecer, experimentar e desfrutar o Cristo revelado em Colossenses. E em Filipenses, eu estou com Colossenses na cabeça hoje. Agora, eu quero ler para os irmãos, porque de certa forma, as frases relevantes, elas dão um resumo das mensagens que nós vimos até hoje. Se eu achar aqui onde que está. Isso. Para tomar Cristo como tudo e ganhá-lo em todas as coisas, temos de aprender continuamente a negar o nosso ego e nos voltar ao nosso espírito. É um exercício contínuo. Tá certo? Não é que nem eu, com a bicicleta que eu tenho lá em casa. Eu fujo dela, de vez em quando eu sento lá para descarga de consciência, ando um pouco. Não é assim. O exercício do Espírito, ele é contínuo. Amém. Você precisa levantar de manhã e já começar a exercitar o seu Espírito. Amém. Ter comunhão com o Senhor. Falar com Ele. Isso é contínuo. Precisamos ser um em alma para desfrutar Cristo, pensando a mesma coisa, sendo um com Cristo em suas partes interiores. Isso aqui é muito doce, irmão. Certo? Filipenses 1:8. Deus é minha testemunha de como tenho saudades de vós nos entranháveis afetos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Poxa, se você ler o espírito de Paulo nessa palavra, você vai ver quão doce é isso. Então, essas são as partes interiores de Cristo, permitindo que Deus opere em nós o querer e o realizar para o seu bom prazer. Uma boa oração de manhã é você falar para o Senhor: Senhor, aproveita esse dia e reproduza um pouco mais em mim dos teus entranháveis afetos.
Irmãos, o Senhor ouve essa oração. Você vai ficar surpreso. Assim como Paulo, precisamos aspirar, conhecer e experienciar Cristo, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos e ser conformados à sua morte como o molde da vida cristã. Essa mensagem foi muito rica, né? Na verdade eu peguei todas elas. Eu não estava aqui, mas eu não estou aqui me desculpando com os irmãos, mas hoje nós temos na era da tecnologia, certo? Então eu peguei os irmãos compartilhando, desfrutei muito dessas mensagens, graças ao Senhor, né? Os irmãos sabem que a misericórdia do Senhor é tão grande, que apesar de Ele ter morrido e ressurreto, para nós primeiro Ele dá o poder da sua ressurreição. E isso te capacita a ser moldado à sua morte e aos seus sofrimentos. O Senhor é impressionante. Ele provê para nós tudo aquilo que é necessário. Nos deixa sem desculpa. Certo? O Senhor é maravilhoso, misericordioso, provê tudo, isso é verdade. Por outro lado, como toda verdade tem dois lados, o outro lado da moeda é que quanto mais nós ouvimos, mais responsabilidade pesa sobre mim, porque eu estou ouvindo. Se eu não tivesse ouvido, depois vocês leiam Lucas 12. Lá o Senhor fala sobre os açoites que aquelas pessoas vão receber. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. E finalmente no tema de hoje, precisamos ser conformados à morte de Cristo para alcançarmos a ressurreição extraordinária. Essa é a única maneira do Senhor avançar em sua restauração, a única maneira de edificar sua igreja, a única maneira da noiva se preparar e a única maneira de trazer o Senhor de volta. Irmão, se nós queremos trazer o Senhor de volta, nós precisamos pedir para o Senhor trabalhar em nós. Trabalhar em nós esse desejo, esse anelo de viver uma vida aqui ressurreta. Você está vivendo nessa terra, você está trabalhando, você está estudando. Nós precisamos aprender uma palavra que significa simultânea, ou qual é o significado de simultaneidade. Por um lado, nós estamos fazendo tudo isso, mas por outro lado, o nosso foco está lá em cima. Nós fazemos todas as coisas que estão aqui na terra, mas Colossenses está aí falando para nós. Existe uma indicação. Se você já ressuscitou com Cristo, o que ele fala? Buscai as coisas que estão lá do alto. Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Então, é um exercício. Você está vivendo aqui, está estudando, está trabalhando, mas você está conectado com o Senhor. Você está conectado. Irmãos, é possível. Pratique e você vai ver. Nós estamos em janeiro ainda. Faça isso e você compare em 31 de dezembro se a sua experiência mudou ou não mudou. Não tem problema você fazer um escândalo porque apareceu uma barata na sua frente. O problema é você continuar fazendo o mesmo escândalo durante 10 anos. Não é razoável. Você precisa buscar diante do Senhor. Na hora que você fizer esse papelão, porque vamos combinar, irmãos. Coitada de uma baratinha. Aquele tropeco, o que está acontecendo aqui? Certo? Tem problema fazer isso? Não tem problema. O problema é você continuar fazendo isso. Quando você fizer isso, você vai para o Senhor. Na hora, Senhor, eu ainda estou tendo essa reação por causa dessa porcaria dessa barata. Eu estou usando barata como exemplo. Qualquer coisa, você discutir com a sua esposa, discutir com o seu marido, ficar irritado com isso, não tem nenhum problema com isso. Mas nós temos que pegar cada oportunidade dessa e ir diante do Senhor. Senhor, eu ainda estou ficando irritado por causa disso. Tem misericórdia de mim. Trabalha nisso na minha vida. Irmãos, é assim que funciona. É assim que funciona.
Não vai cair do céu uma hora assim, uma injeção que vai dar e a partir de agora eu não tenho mais medo de barata. Não é assim que funciona. O Senhor não trabalha desse jeito. Isso eu posso garantir. Não trabalha. Tá certo? Nessa era que nós estamos aqui, o Senhor tem um meio de trabalhar. É Ele se dispensar em nós. É Ele replicar em mim, a cada dia, os seus entranháveis afetos. É Ele te tornar uma pessoa que, embora viva na terra, certo? Você possa afirmar, a nossa pátria está nos céus. Filipenses 3:20. Tá certo? De onde também aguardamos o nosso Senhor, que transformará nosso corpo de humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. O Senhor está lá, o Senhor, e nós estamos lá. A nossa pátria de lá, as coisas que nós temos que pensar estão lá em cima, são lá do alto, e não as que são aqui da terra. Acho melhor eu começar a ler o esboço aqui, né? 1. A ressurreição extraordinária refere-se à ressurreição proeminente, à ressurreição excepcional, que será um prêmio para os santos vencedores. Eu já comentei isso daqui, é como a formatura lá, certo? É um prêmio para os vencedores. Todos os crentes que estão mortos em Cristo participarão na ressurreição dos mortos, quando o Senhor voltar. Está claro isso aqui, né, irmãos? Tem 2 versículos muito ricos aqui, 1 Tessalonicenses 4:16 e 1 Coríntios 15:52. Os vencedores do Senhor desfrutarão uma porção extra, proeminente dessa ressurreição. Presta atenção no que está escrito aqui. Não é uma outra ressurreição. É a mesma ressurreição, só que nós teremos uma porção extra dela. Que nem aquele aluno que é elogiado lá. O Senhor vai falar para nós, bem está, servo bom, né? Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você não quer ouvir isso, irmãos? Os vencedores do Senhor desfrutarão uma porção extra, proeminente dessa ressurreição. Uma ressurreição na qual eles receberão a recompensa do reino. Isso é isso que o apóstolo Paulo buscava. Certo? Então é isso aqui. Para ver se de algum modo alcança a ressurreição extraordinária entre os mortos. Para Paulo, viver era Cristo como a ressurreição extraordinária. Então, no agora Romano 1 definiu a ressurreição. Aqui no 2 fala da experiência de Paulo. Certo? Por favor, irmãos, leiam o item A. Mesmo é a realidade da ressurreição extraordinária. Amém. A ressurreição extraordinária é, na verdade, a pessoa querida, preciosa e excelente de Cristo. Aquele que, por meio da crucificação e ressurreição, saiu da velha criação e entrou em Deus. Você sabe por que a criação velha é chamada de velha criação? Porque não tem o elemento de Deus nela. É nova criação porque tem o elemento de Deus nela. E nós hoje, irmãos, a cada dia que passa, nós temos que sair da velha criação. Sair da velha criação. Apesar de estar vivendo aqui, né? Embora o nosso corpo ainda esteja aqui nessa velha criação, mas eu estou na experiência com o Senhor. Ele está, na verdade, de acordo com Romanos capítulo 10, versículo 11, Ele está dando vida para o meu corpo mortal. Até que um dia, o Senhor vai fazer assim, e esse corpo vai ser transfigurado. Se eu estiver aqui. Se eu não tiver, o Senhor vai dar para mim um outro corpo, quando nós levantarmos. Mas esse Espírito, Ele dá vida para o nosso corpo mortal. Ó Senhor Jesus. Para alcançar a ressurreição extraordinária, precisamos conhecer Cristo no poder da sua ressurreição. Conhecê-lo na comunhão dos seus sofrimentos.
e conhecê-lo ao sermos conformados à sua morte. Isso aqui é um ciclo. É um ciclo, certo? Nós precisamos estar nesse ciclo. Certo? Qual que é o ciclo? Conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e ser conformado pelos sofrimentos da sua morte. É isso daí. É isso daí. Nós não podemos sair desse ciclo. Que o Senhor nos dê, irmãos, esse sentimento de sermos guardados nesse ciclo. O irmão que compartilhou essa mensagem falou, não tenha pressa. Não tenha pressa. Tá certo? A vida é gradual e contínua. Eu estou citando aqui o que ele falou. A vida é gradual e contínua. Dos versículos 13 e 14, nos versículos 13 e 14, vemos que Paulo não julgava que já tinha conquistado a ressurreição extraordinária. Ele prosseguia em direção ao alvo da ressurreição extraordinária, para o prêmio ao qual Deus em Cristo Jesus o chamou para o alto. Por que nós estamos sendo chamados para o alto? Porque o Senhor está nos chamando do alto. Do alto. O Senhor quer que nós vivamos aqui nessa terra, mas nós estamos sendo chamados a cada dia para o alto, irmãos. É interessante isso. Né? Puxa, que coisa gostosa você desistir, irmãos, desse mundo. Você tocar na experiência de ganhe quem ganhar, perca quem perder. Eu estou preocupado com o meu relacionamento com o Senhor. Amém. Quando nós olhamos para a situação desse país, você fica na mente, irmãos, não faz isso. Não sofra não. Né? Não sofra não. Ora para o Senhor, pede para o Senhor te encher de expectativa das coisas que são lá do alto. Fica pensando nessa nojice que está acontecendo. Eu estou numa situação que me arrepia. Eu não consigo fazer, eu não consigo acompanhar. Eu coloco um programa de televisão que está lá, uma reportagem. Chega uma hora, eu desligo que eu não aguento mais. Não aguento mais. Esse negócio está me... Mas se eu ficar só aborrecido com essas coisas, eu vou ficar uma pessoa de mal com o mundo. Certo? Contra tudo e contra todos. O Senhor precisa nos encher dele mesmo. Essa é a compensação. Aí faz sentido. Você não querer se ligar com as coisas aqui, mas também não ocupar a sua mente com nada, você não gastar um pouco na leitura da Bíblia, você não ter comunhão com o Senhor, aí não adianta nada, tá certo? Não adianta nada, tá certo? Nós temos que ser sábios. Exatamente. A nossa vida cristã tem um alvo. Agora aqui fora da nossa vida cristã. Tem um alvo. E esse alvo é a ressurreição extraordinária. A ressurreição proeminente. Né? Não é um conceito. É a nossa meta. É a nossa meta. Nosso alvo. O nosso Deus sabe, soberano, sabe como produzir em nós interior, produzir isso em nós interior e exteriormente. Eu estou cotando aqui o que o irmão falou. Haverá situações específicas que serão um teste nas quais deveremos dar permissão a Ele para terminar em nós o que Ele deseja. Dar liberdade para Ele. Dar liberdade, irmãos, é dar liberdade. Você não pode ser aquela pessoa formal. Entra uma pessoa na sua casa e você fala, sinta-se como se estivesse na sua casa. Isso é conversa. Conversa. Certo? Sinta-se como se estivesse na sua casa. Não existe isso. Certo? Você, no máximo, permite que ele fique na sala e olha lá. Olha lá. Tá certo? Mas você, por cortesia, você fala, fique à vontade. Fica à vontade. Nós precisamos permitir que o Senhor fique à vontade. O Senhor faça o que o Senhor quiser. Efésios 3, 16, 17, que é tão lido no nosso meio.
quando fala de Cristo fazer morada no nosso coração, aquele termo ali, irmãos, significa, no grego, significa fazer uma morada profunda. O Senhor, ele aprofunda a morada dele. Não é superficial, é profunda. A palavra, para quem gosta disso, é katalke. É coisa parecida com isso aí. Mas é katal, ela é profunda. É isso que o Senhor quer fazer em nós. Né, irmãos? Chega de obras superficiais. Passado tanto tempo, o Senhor precisa ganhar liberdade em nós, de avançar em nós. Tá certo? Paulo buscava ser conformado à morte de Cristo, para que por qualquer meio pudesse alcançar a ressurreição extraordinária dentre os mortos. O próprio Cristo que devemos viver é a ressurreição extraordinária. Né? Que o Senhor torne isso real para nós. Todos estamos no caminho para a ressurreição extraordinária. Nós estamos, irmãos, no caminho para essa ressurreição extraordinária. A ressurreição extraordinária deve ser a meta e o destino da nossa vida cristã. É nós que decidimos. Deve ser. Existe uma necessidade grande, urgente, do nosso relacionamento com o Senhor para permitir que Ele faça isso em nós. Nós temos que pedir para o Senhor, Senhor, avança, né? Avança em nós, avança na minha vida. O caminho para a ressurreição extraordinária é o processo de ressurreição. É algo que nós precisamos experimentar hoje, irmãos, nesse processo de ressurreição. Na nossa vida, nós temos que ter a percepção que você está pensando um pouquinho mais nas coisas que são lá de cima. A sua leitura da Bíblia, você consegue desfrutar um pouco mais do que você desfrutava no passado. Tá certo? As palavras estão ganhando mais significado. Isso aí faz a diferença, irmãos. Se não faz, você precisa orar para o Senhor. Senhor, né, que essa palavra realmente trabalhe em mim. Amém. Nós precisamos fazer um esforço. Não é toda vez que você consegue, mas nós precisamos ir à palavra, o livro, mas precisamos tocar na palavra a pessoa. Nós temos que tocar no Senhor. Tocar no Senhor. É sempre que você leva sucesso nisso? Na minha experiência, não. Né? Mas eu preciso confessar que às vezes é gostoso. Né? Você toca em algo ali, puxa, que... um versículo que você leu faz 40 anos, no meu caso, faz até mais, né? E aquilo, parece que ele dança na sua frente, assim. Você nunca tinha visto aquilo, aquela manhã você viu. É interessante, o Senhor faz isso. Né? O caminho para a ressurreição extraordinária é o processo de ressurreição. Não se compare com os outros, não se preocupe. Né? Siga a sua vida com o Senhor. Esse processo começou no dia em que fomos batizados e terminará quando alcançarmos a ressurreição extraordinária. Certo? Aquele versículo que eu citei, ó, Romanos 6:5. Eu falei e repito para os irmãos. Procurem ler os versículos e ver que os versículos eles justificam o texto que está aqui. O irmão fala isso e ele coloca aqui Romanos 6:3-5. Eu vou ler só o 5. Porque se fomos plantados e temos crescido juntamente com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, nós fomos plantados na morte, mas nós também fomos plantados na ressurreição. Nós crescemos junto com a morte de Cristo, também crescemos na ressurreição de Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Enquanto prosseguimos para o alvo, estamos no processo de ser ressuscitados. Por fim, cada parte do nosso ser será ressuscitada. Aleluia! Percebemos que estamos no processo e, por fim, cada parte do nosso ser. Que tal a nossa mente, as nossas emoções,
né? A nossa vontade. Devemos ter a sensação de que o Senhor está renovando cada parte do nosso ser, ressuscitando cada parte. O Senhor precisa alcançar as profundezas do nosso ser, cada parte. Uma oração simples: Senhor, peço que ressuscite cada parte do meu ser. Da próxima vez que você fizer um escândalo por causa de uma barata, ore dessa maneira. Né? Vai chegar uma hora que você vai parar de gritar. Não é possível esse negócio. Tá certo? Alcançar a ressurreição. Irmãos, não tenho nada contra a barata. Tá? E também não tenho nada a favor. Alcançar a ressurreição extraordinária é chegar a ela. Isso exige que corramos triunfalmente a corrida para o prêmio. Todo crente tem uma corrida ordenada por Deus. Muitos chegam ao final da corrida com o mesmo Cristo. Olha isso, irmão, que o irmão compartilhou. Isso não está escrito no esboço. Eu estou escrevendo aqui, eu tomei nota da mensagem. Muitos chegam ao final da corrida com o mesmo Cristo que receberam quando creram. Não é lamentável, irmãos? Não estamos discutindo aqui salvação. Nós estamos discutindo a ressurreição extraordinária. Nós estamos falando aqui que nós precisamos crescer em vida. E o Senhor precisa crescer em nós. Tá certo? Todos nós estamos corrida. Atos 20 e 22. Paulo, quando ele estava se despedindo dos irmãos de Éfeso, ele estava em Mileto, mandou chamar os presbíteros e teve uma comunhão com eles ali naquela praia. Eu acho que era uma praia. E, puxa, irmãos, aquilo lá é muito emocionante. Um cara mole como eu chora fácil quando lê aquilo lá. Tá certo? E Paulo, ele fala: eis agora que, constrangido no espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me dá solene testemunho, dizendo que me esperam cadeias e tribulações. Olha o que ele fala agora. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Complete a minha carreira. E o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar solene testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém. E na última carta que Paulo escreveu, que é 2 Timóteo, ele fala para Timóteo, de novo, não querendo ser enfadonho, notem que os irmãos listaram aí 2 Timóteo 4, 7 e 8. E é nesse contexto que Paulo fala: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, com a qual o Senhor, justo juiz, me recompensará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua manifestação. Aleluia. Então, irmãos, a questão... Eu tenho uma mensagem que eu tenho um sentimento de um dia compartilhar com os irmãos, se o senhor um dia permitir isso. É uma mensagem que o Atmani deu, chamada A Última Parte da Jornada. E tem uma citação que o Atmani faz naquela mensagem, que está dentro desse contexto aqui, que ele fala o seguinte: a única coisa que está certa é como nós iniciamos a nossa corrida. Como nós vamos terminar essa corrida, nós não sabemos. Então nós precisamos pedir para o Senhor ter misericórdia de nós. Tá certo? Certas coisas aconteceram no nosso meio recentemente, você nunca esperava. Então, infelizmente, irmãos amados, terminaram a sua corrida de maneira desonrosa. Desonrosa. Então, irmãos, não vamos atirar pedra em ninguém. Vamos pedir para o Senhor ter misericórdia de nós. Amém. Senhor, eu quero terminar a minha corrida. Amém. E quando eu terminar a minha corrida, eu quero que o Senhor esteja muito maior do que o Senhor está hoje na minha vida. Amém. É esse o nosso desejo. Senão, o que nós estamos fazendo aqui? Tá certo? Que o Senhor realmente possa... Que nós
que nós possamos ter essa ambição de terminar essa corrida com o Senhor cada vez maior em nós. O resultado de sermos conformados à morte de Cristo é alcançarmos a ressurreição extraordinária dentre os mortos. Alcançar a ressurreição extraordinária é o resultado de ser conformado à morte de Cristo. O poder da ressurreição que nos capacita. Aqui tem o ciclo novamente. Ser conformado, moldado à morte de Cristo, significa que permanecemos na sua morte. Permanecemos na sua morte. Se estivermos sendo conformados à morte de Cristo, estaremos na vida de ressurreição de Cristo. E em ressurreição, encontraremos, experimentaremos e desfrutaremos Cristo. Existem alguns indicadores para nós olharmos o quanto nós estamos vivendo uma vida de ressurreição. Para citar o exemplo do Atmani, ele escreveu: eu mantive a minha alegria. Você ser alguém alegre é um bom indicador. Não combina um filho de Deus andar nessa terra com o queixo comprido. Você é uma contradição ambulante andando desse jeito. Não está dando testemunho, só está prejudicando o testemunho do Senhor. E tem um profeta que fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Você não pode ter força em você mesmo. A força motriz da sua alegria é do Senhor. Tem até um cântico que a gente cantava no passado. Alegria do Senhor, a nossa força é... Muito bonito aquele corinho. Não andar ansiosos. Você sabia, irmãos, que a vida ressurreta não tem ansiedade? Hã? E quem não tem ansiedade? Hã? Eu lia no estudo estudo vida, o irmão de Filipenses, o irmão Itinesi, porque ele fica ansioso, quando ele estava doente, ele ficou ansioso. Não tem quem escapa disso. Mas, o quanto nós estamos vivendo uma vida ressurreta determina o quanto de ansiedade nós temos. Quanto mais nós tivermos na vida ressurreta, menos ansiedade. Porque essa vida, ela não tem ansiedade, é só por causa disso. A vida ressurreta não tem ansiedade. Então, toda vez que você fica ansioso, é uma oportunidade que nós temos de nos voltar para o Senhor. Senhor, né? Eu ainda estou ansioso. E a Bíblia fala que você deve lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. Porque Ele é aquele que cuida de você. Não é pecado você andar ansioso. Né? Mas, como objetivo, nós devemos almejar isso. Senhor, né? Tira de mim a ansiedade. O Senhor vai cuidar de nós, irmãos. Creio nisso. Buscar as coisas lá do alto e pensar nelas. Esse é um outro indicador para nós. Não sei se você já passou por isso. Você ficou o dia inteiro mergulhado em pepino. Aquele dia você fala, meu Deus, por que eu acordei hoje? Né? Por que eu acordei hoje? Era melhor ter ficado dormindo hoje. Tem dia que faz fila. Problemas. Você já passou por isso, irmão? Chega de noite, você põe a cama de travesseiro e você fala, ó Senhor, é aquele minuto ali que você está se voltando para o Senhor. Você até orou cedo, mas aí você pegou uma barra durante o dia, né, Tiago? É um pepino atrás do outro, mas, puxa, é uma hora que nós temos de realmente nos voltar para o Senhor, aleluia, pensar nas coisas que são lá do alto e não nas que são da terra. Né? Eu quero ler eu nunca faço isso, mas eu preciso ler uma página
do estudo vida aqui de Filipenses. Tomei nota aqui. Quando era jovem, ficava a imaginar qual era a dificuldade de Paulo em alcançar o alvo. Achava que as perseguições que ele sofria tornavam isso difícil. Parecia-me que a oposição dos outros o atrapalhava de correr a vida cristã. Anos depois, pela experiência, vi que para mim é mais fácil vencer as perseguições do que amar minha esposa na ressurreição extraordinária e não de acordo com a vida natural. Estou em Cristo há mais de 50 anos. Em todo esse tempo tenho sido um cristão zeloso. Tenho encontrado muitos empecilhos na corrida cristã. Aprendi que o maior empecilho é a vida natural, com seus pensamentos e hábitos. A vida natural nos frustra na corrida em direção ao alvo. Presta atenção numa coisa, irmãos. Aqui não está falando que o pecado que é o maior problema. Aqui. Não existe no conceito natural, não existe o pensamento do pecado. É apenas natural. Tá certo você amar sua esposa? É devido. Em outro lugar do estudo, eu acho que até durante a semana teve citação a respeito disso. Você quer amar sua esposa? Nós precisamos amar a nossa esposa na vida de ressurreição, não na vida natural. E a esposa, ela quer ser submissa, isso só é possível na vida de ressurreição. O resto é fantasia. Dura 2 minutos, se durar. Certo? Esse esforço. A partir de hoje, não fala isso. Não faça isso, por favor. A partir de hoje, tudo vai ser diferente. Não vai. Você precisa voltar para o Senhor. Você já se perguntou quanto da sua conversa diária é natural? E quanto é na ressurreição extraordinária? Embora não fale de maneira má ou caluniosa, o seu falar pode ser natural. Você pode falar muitas coisas positivas, mas suas palavras podem ser ditas de maneira natural e não em ressurreição. É fácil melhorar o caráter, comportamento, ética ou moralidade, mas é extremamente difícil viver em ressurreição. Oh, Senhor Jesus. Eu não estou lendo isso aqui para desanimar os irmãos, não. Pelo contrário. É para mostrar que não é fácil, mas nós queremos viver uma vida de ressurreição, nós temos que lutar contra essas coisas que estão ao nosso redor, né? O tempo todo. Acho que está bom de leitura. Outra hora eu te falo a página. Eu preciso parar, Romeu. Amém. Eu te dou a página depois. Agora, onde que eu parei aqui? Já li. Isso. E, se permanecermos na morte de Cristo, permitindo sermos... Presta atenção nessa palavra. Permitindo. Você precisa permitir. Ser moldado à sua semelhança, o resultado será que cada parte do nosso ser será gradualmente ressurreta. Ressuscitados gradualmente. Como eu já disse, né? Isso aqui é um processo e nós estamos todos nele. Vamos prestar atenção no resultado, tá certo? De novo, compare a sua situação de hoje com a situação que você vai estar no final desse ano. Certo? Quanto a alcançar a ressurreição extraordinária, precisamos fazer uma pergunta importante. Podemos alcançar o alvo da ressurreição extraordinária nesta era? Ou somente podemos correr a corrida e esperar o alvo na era vindoura? Pergunta, certo? Você consegue fazer isso enquanto está vivo?
Não permita que o inimigo ponha os pensamentos dele na sua mente. Não é tarde demais para ninguém, nem cedo demais. Se achamos que devemos esperar a era vindoura para alcançar o alvo da ressurreição extraordinária, mas não o alcançarmos nesta era, não o alcançaremos na próxima era. Certo? Não vai alcançar. Certo? Não tem como você falar que não sabia. Devemos nos esforçar para chegar à ressurreição extraordinária enquanto vivemos. Essa deve ser a nossa oração pessoal. Romanos 8:11 revela que podemos alcançar a ressurreição extraordinária nesta era. Romanos 8:11, eu vou ler. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Dará vida ao nosso corpo mortal, pelo seu Espírito que habita em vós. Aleluia. Esse versículo diz que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida à parte do nosso ser que está morrendo, nosso corpo mortal. Dará vida, no versículo de 11, não se refere a curar, mas ao resultado de permitirmos que o Espírito de Deus habite em nós e nos sature totalmente com a vida divina. O Espírito habita em nós para produzir a ressurreição extraordinária em nós, de maneira real e prática. Louvado seja o Senhor. Tudo, irmãos, começa no Espírito. Começa no Espírito. Alcançar a ressurreição extraordinária indica que todo o nosso ser está sendo gradual e continuamente ressurreto. Continuamente. Cada vez mais o nosso ser está sendo ressuscitado. Aleluia. Primeiro, Deus ressuscitou o nosso espírito amortecido. Depois, Ele ressuscita a nossa alma e o nosso corpo mortal, até que todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, seja totalmente ressuscitado do nosso antigo ser pela sua vida e com ela. Aleluia. É possível nós vivermos nesse corpo aqui, mas vivermos uma vida ressurreta. Vida ressurreta. Esse é um processo em vida, pelo qual passamos a passar, e uma corrida que devemos correr, até chegarmos à ressurreição extraordinária como recompensa. Então, é um processo em vida. Um processo em vida. Se formos conformados à morte de Cristo, cada parte do nosso ser será gradualmente ressuscitada. Assim, a vida cristã é o processo de ressurreição. O irmão aqui, nesse instante, ele cita que irmãos que estão no nosso meio, não precisa ser aqui em Sumaré, há 20 anos, e ainda permanecem os mesmos. O que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que apacentá-los. Apacentar, Não falar palavra de julgamento, não fazer nada. Atrair, esse irmão ou essa irmã para que ela possa apreciar o Senhor. Que ela possa ter esse anelo de viver uma vida em ressurreição. Que a ressurreição, ela vai acontecer, mas naquela ressurreição, se eu vou fazer parte da ressurreição extraordinária, isso depende de como eu estou me relacionando com o Senhor hoje. Hoje. Tá certo? Precisamos estar abertos para o seu apacentar. Podemos alcançar essa meta somente vivendo uma vida crucificada. Gálatas 2:20. Certo? Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, a fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Precisamos ser conformados à morte de Cristo. Vamos ler esse item 7 juntos, irmãos? Precisamos ser conformados à morte de Cristo, para que por meio alcancemos a ressurreição extraordinária dentre os mortos. Essa é a única maneira do Senhor avançar em sua restauração, a única maneira de edificar sua igreja, a única maneira da noiva se preparar e a única maneira de trazer o Senhor de volta. Aleluia! Precisamos ser conformados à morte de Cristo, para que por qualquer meio alcancemos a ressurreição extraordinária dentre os mortos. Aleluia! É muito desfrutável, graças ao Senhor que nos concede mais uma série de mensagens que falaram sobre conhecer, experimentar e desfrutar o Cristo revelado em Filipenses. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Nós temos um bom tempinho para os irmãos compartilharem.